Você já parou para pensar que o maior erro na leitura da Bíblia hoje não é falta de fé, mas excesso de interpretação errada? John Wesley acreditava que muitos cristãos sinceros não eram transformados não porque a Bíblia falhava, mas porque ela estava sendo lida do jeito errado. Ele dizia, na prática, ainda que não com essas palavras, que a Escritura não foi dada para confundir, impressionar ou inflar o ego espiritual, mas para conduzir pessoas simples à salvação e à santidade real. E aqui está o ponto perturbador. Wesley via líderes cheios de conhecimento bíblico, igrejas cheias de textos decorados, mas vidas vazias de transformação. Por isso, ele desenvolveu um método de interpretação bíblica que não buscava originalidade, não buscava debates acadêmicos vazios e muito menos especulação teológica. Ele buscava clareza, obediência e vida santa. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir como Wesley interpretava a Bíblia, com base direta em suas Notes upon the New Testament, e por que esse método simples confronta profundamente a forma como muitos leem a Escritura hoje. Antes de entender como Wesley interpretava a Bíblia, precisamos entender quem ele era como leitor das Escrituras. Ele dominava grego, latim, hebraico em nível funcional, teologia reformada e arminiana. Mas, apesar disso, ele fez uma escolha consciente: não permitir que erudição substituísse submissão ao texto bíblico. Wesley dizia, em essência, conhecimento que não conduza à santidade é apenas vaidade religiosa. As Notes upon the New Testament não foram escritas para impressionar acadêmicos, foram escritas para ajudar pessoas comuns a entenderem a Bíblia corretamente. Aqui está algo que poucos entendem, e isso é intencional. Wesley escreveu essas notas com 3 objetivos claros: remover confusões desnecessárias do texto bíblico, evitar interpretações extremas ou especulativas e conduzir o leitor à fé viva e à obediência prática. Ele acreditava que Deus não inspirou a Bíblia para ser um quebra-cabeça inacessível, mas sim para ser compreendida pelo povo comum quando lida com reverência e método correto. Por isso, suas notas são diretas, objetivas, curtas e focadas no sentido principal do texto. Nada de teorias mirabolantes. E agora atenção, porque aqui vem algo que pode quebrar paradigmas. Wesley acreditava que quanto mais simples for a interpretação correta, maior a chance de ela ser verdadeira. Para ele, a Bíblia foi escrita para ser entendida. Esse princípio governa tudo. Wesley cria firmemente que Deus não é um comunicador confuso. A Escritura possui um sentido principal. Esse sentido pode ser compreendido. Nas Notes, Wesley constantemente rejeita leituras que complicam excessivamente o texto, transformam narrativas simples em alegorias forçadas, criam doutrinas inteiras a partir de detalhes secundários. Ele dizia, em essência, quando o sentido simples faz sentido, não procure outro. Isso não significa leitura superficial, significa respeito ao propósito do texto. Mas preste muita atenção, havia o perigo que Wesley enxergava. Wesley via 2 grandes perigos na interpretação bíblica. Pessoas que espiritualizam tudo, até o texto perder o significado original. Pessoas que intelectualizam tudo, até o texto perder o poder espiritual. Ele combatia ambos. Para Wesley, a Escritura tinha sido dada para ensinar, corrigir, conduzir à salvação e produzir santidade. Se uma interpretação não fazia isso, algo estava errado. Quando Wesley comenta passagens difíceis, ele frequentemente faz algo surpreendente. Ele recusa interpretações populares, mesmo que sejam tradicionais, se elas não estiverem claramente sustentadas pelo texto. Ele prefere dizer, não sabemos com certeza, do que afirmar algo que o texto não afirma. Isso mostra humildade hermenêutica, algo raríssimo. Wesley sempre leu a Bíblia. Desde jovem, em Oxford, ele já seguia uma disciplina rigorosa de leitura bíblica, oração e jejum.
conhecia o texto, mas o ponto de ruptura acontece em 1738, na famosa experiência da rua Aldersgate. Ali, Wesley percebe que entender a Bíblia não é o mesmo que ser transformado por ela. A partir desse momento, sua relação com as Escrituras muda radicalmente. Ele passa a ler a Bíblia com uma pergunta central: o que este texto exige de mim hoje, em santidade, fé e amor? Esse será o eixo de toda a sua interpretação bíblica, pois no século XVIII, muitos estudiosos liam a Bíblia para provar sistemas teológicos, vencer debates doutrinários e defender tradições religiosas. Wesley rejeita esse caminho. Nas Notes upon the New Testament, ele deixa claro que a Escritura foi dada para formar caráter cristão, não para alimentar disputas intelectuais. Ele escreve comentários curtos, diretos, pastorais, não para impressionar eruditos, mas para ajudar pessoas comuns a viverem a fé no dia a dia. Aqui está um ponto fundamental do método de Wesley. Toda interpretação bíblica precisa produzir obediência prática. Se não produz, algo está errado na leitura. A Bíblia deve ser clara o suficiente para transformar o coração sincero. Quando a interpretação se torna confusa, arrogante ou distante da vida real, ela deixa de cumprir seu propósito espiritual. Quais eram, na prática, os princípios que guiavam a interpretação bíblica de John Wesley? Vamos entrar no coração do método wesleyano e revelar os pilares que orientavam sua leitura das Escrituras. Pilares simples, bíblicos e profundamente confrontadores até hoje. Os princípios fundamentais da interpretação bíblica de John Wesley. Agora entramos no coração do método de John Wesley. Aqui está algo que muitos não sabem. Wesley não criou um método novo. Ele simplesmente recuperou princípios bíblicos antigos que haviam sido soterrados por extremos teológicos e debates estéreis. Princípio 1. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse era um dos pilares mais importantes para Wesley. Ele acreditava que nenhum texto deve ser interpretado isoladamente. Para ele, a Escritura forma um todo coerente, unido pelo caráter de Deus. Por isso, em suas notes, Wesley constantemente conecta um versículo a outros textos bíblicos, usa passagens claras para explicar as mais difíceis, evita conclusões baseadas em um único texto isolado. Wesley tinha uma convicção firme: nenhuma interpretação é correta se contradiz o espírito geral das Escrituras. Isso o afastava tanto do legalismo quanto do liberalismo espiritual. Para Wesley, Deus não se contradiz. Se uma interpretação enfraquece a santidade, o amor ou a obediência, ela precisa ser revista. Princípio 2. O sentido simples do texto, sem especulações. Apesar de dominar o grego do Novo Testamento, Wesley evitava interpretações excessivamente simbólicas ou místicas. Nas Notes upon the New Testament, Wesley insiste repetidamente no que chamava de o sentido natural e óbvio do texto. Isso não significa superficialidade, significa honestidade com o que o texto realmente diz, antes de perguntar o que gostaríamos que ele dissesse. Wesley via a especulação como um perigo espiritual. Ele acreditava que muitas heresias e confusões surgiam quando o intérprete força significados ocultos, ignora o contexto ou tenta ser mais profundo do que o próprio texto permite. Para Wesley, a clareza é uma expressão da graça de Deus. Deus não inspirou a Bíblia para confundir, mas para conduzir o ser humano à salvação e à santidade. Princípio 3. A interpretação deve produzir santidade. Aqui está talvez o ponto mais radical do método wesleyano. Para John Wesley, nenhuma interpretação é neutra. Toda leitura da Bíblia produz algum efeito, ou aproxima o coração de Deus, ou endurece a consciência. Por isso, ele fazia uma pergunta silenciosa a cada texto. Isso me leva a amar mais a Deus ou ao próximo? Se a resposta fosse não, algo estava errado. Nas Notes upon the New Testament, Wesley frequentemente encerra comentários com aplicações morais claras, diretas, às vezes desconfortáveis. Ele não acreditava em uma Bíblia que apenas informa. Ele cria em uma Bíblia que transforma. Se a interpretação não confronta o pecado, não desperta arrependimento, não chama à obediência,
ela falhou em seu propósito. Princípio 4. O texto nunca pode contradizer o caráter de Deus. Wesley tinha uma visão profundamente pastoral de Deus. Para ele, o caráter divino revelado nas Escrituras é marcado por amor, justiça, misericórdia e santidade. Por isso, ele rejeitava interpretações que apresentavam Deus como arbitrário, cruel ou incoerente. Em suas notes, quando encontra textos difíceis, Wesley não a suaviza a Escritura, mas também não permite que ela seja usada para distorcer quem Deus é. Para Wesley, qualquer leitura que destrói o amor como centro do Evangelho está desequilibrada. Isso não elimina o juízo, mas coloca o juízo dentro do contexto da graça e da redenção. Um detalhe revelador do método de Wesley. Algo extremamente significativo nas Notes upon the New Testament é o tom de Wesley. Ele escreve como pastor, não como juiz, como alguém que caminha com o leitor, não acima dele. Mesmo quando confronta o pecado, ele o faz com um objetivo claro: restaurar, não condenar. Esse equilíbrio explica por que seu método alcançou pessoas simples, trabalhadores, mulheres, jovens e leigos, e não apenas acadêmicos. Mas agora surge uma pergunta inevitável. Como esses princípios funcionavam na prática, no dia a dia da leitura bíblica de Wesley? Aqui é onde tudo fica prático. John Wesley não tratava a Bíblia como um objeto devocional ocasional, nem como um livro de consulta teológica para momentos específicos. Para ele, a Escritura era o eixo da vida diária, e isso aparece de forma clara tanto em seus diários e em uma rotina bíblica inegociável. Wesley acordava muito cedo, frequentemente por volta das 4 da manhã. As primeiras horas do dia eram dedicadas a leitura bíblica, oração, exame interior. Ele acreditava que a mente precisa ser governada pela palavra antes de ser tomada pelas urgências do dia. Essa disciplina não era legalismo. Era, para ele, um ato de rendição. Wesley dizia que quem começa o dia sem a Escritura termina o dia dominado pelas circunstâncias. Leitura lenta, atenta e repetida. Ao contrário da pressa moderna, Wesley não buscava a quantidade de leitura, mas qualidade espiritual. Ele lia pequenos trechos, várias vezes, perguntando: o que o texto diz? O que o texto exige de mim? Que pecado ele confronta? Que promessa ele revela? Nas notes, isso se reflete em comentários curtos, objetivos, porque o foco não estava em explicar tudo, mas em aplicar o essencial. Para Wesley, ler a Bíblia sem permitir que ela leia você é inútil. A leitura sempre acompanhada de oração. Um ponto absolutamente central no método de Wesley era este: ele nunca separava a Bíblia de oração. Antes de ler, orava. Durante a leitura, orava. Depois da leitura, orava novamente. Ele acreditava que a Escritura só se abre plenamente ao coração humilde e dependente do Espírito. Por isso, Wesley rejeitava a ideia de leitura bíblica puramente intelectual. Para ele, o Espírito que inspirou o texto é o mesmo que o interpreta no coração. Sem oração, a Bíblia se torna letra. Com oração, ela se torna vida. Autoexame à luz da palavra. Aqui está um dos aspectos mais confrontadores da leitura bíblica de Wesley. Ele usava a Escritura como um espelho espiritual diário. Após a leitura, fazia perguntas profundas a si mesmo, como: estou obedecendo ao que li? Onde resisto à verdade? Que áreas da minha vida ainda não estão rendidas? Esse hábito impedia que a Bíblia se tornasse apenas um texto inspirador. Para Wesley, a palavra existe para revelar Cristo e expor o coração. Ele preferia uma leitura que ferisse o orgulho a uma leitura que apenas confortasse a consciência. A Bíblia como regra prática de vida. Wesley não lia a Bíblia apenas para momentos espirituais. Ele buscava orientação bíblica para decisões práticas, relacionamentos, uso do tempo, conduta moral, disciplina pessoal. Por isso, suas notes frequentemente conectam doutrina com comportamento. Ele cria que nenhuma área da vida está fora do alcance da palavra. Uma Bíblia que não orienta o cotidiano não está sendo lida como Wesley a lia. Um alerta que Wesley repetia constantemente. Em vários escritos, Wesley adverte contra um perigo silencioso.
acostumar-se à Bíblia sem ser transformada por ela. Ele acreditava que a familiaridade excessiva pode gerar indiferença espiritual. Por isso, recomendava ler a Escritura sempre com reverência, expectativa e disposição para obedecer. A Bíblia, para Wesley, nunca deveria se tornar comum. Agora que você viu como John Wesley lia a Bíblia diariamente, a pergunta natural é: o que acontece quando esse método é ignorado? Os erros de interpretação que John Wesley mais combatia. John Wesley não escreveu as Notes upon the New Testament apenas para ensinar um bom método de leitura bíblica. Ele as escreveu também como um alerta. Alerta contra interpretações que, segundo ele, enfraqueciam a fé, justificavam o pecado e produziam cristãos espiritualmente estagnados. Wesley acreditava que ler a Bíblia de forma errada pode ser tão perigosa quanto não lê-la. Erro número 1. Usar a Bíblia para justificar o pecado. Esse era talvez o erro que mais preocupava Wesley. Ele via pessoas citando textos bíblicos para minimizar a necessidade de santidade, normalizar práticas pecaminosas, aliviar a consciência sem arrependimento. Wesley reagia com firmeza. Nas Notes, sempre que encontra textos relacionados à graça, ele faz questão de lembrar que graça nunca é licença para pecar. Para Wesley, a verdadeira graça liberta do pecado, não o acomoda. Se uma interpretação permite que alguém continue vivendo deliberadamente no pecado, ela trai o espírito do Evangelho. Erro 2. Isolar versículos do contexto. Wesley combatia fortemente a prática de construir doutrinas a partir de frases soltas. Ele acreditava que isso produzia exageros teológicos, confusão espiritual, divisões desnecessárias. Por isso, em suas notes, ele constantemente reconecta o versículo ao contexto maior, do capítulo, do livro e da mensagem geral das Escrituras. Para Wesley, um texto fora do contexto se torna uma arma perigosa. Ele via isso como uma das principais causas de fanatismo religioso. Erro 3. Transformar a Bíblia em campo de batalha doutrinário. Wesley viveu em uma época de intensos conflitos teológicos. Mesmo assim, ele se recusava a usar a Bíblia como instrumento de ataque. Isso não significa que ele evitava a doutrina. Significa que ele se recusava a permitir que a doutrina substituísse o amor cristão. Em suas notes, Wesley frequentemente suaviza tom polêmico, buscando equilíbrio. Para ele, a verdade sem amor se torna destrutiva. Ele acreditava que interpretações que produzem arrogância espiritual não refletem o coração de Cristo. Erro 4. Ler a Bíblia sem intenção de obedecer. Esse erro, segundo Wesley, era mais comum do que se imagina. Ele via pessoas que liam a Bíblia regularmente, ouviam sermões constantemente, conheciam linguagem cristã, mas não tinham intenção real de mudar. Wesley dizia que Deus não revela sua vontade a quem não pretende obedecer. Nas notes, isso aparece na forma de aplicações diretas e desconfortáveis. Ele acreditava que a leitura bíblica deve sempre terminar com uma decisão prática. Sem isso, a leitura se torna apenas informação religiosa. Erro 5. Confiar mais na tradição do que na Escritura. Respeitando a tradição cristã, Wesley jamais permitiu que ela se tornasse superior à Escritura. Quando tradição e Escritura entravam em conflito, ele escolhia a Escritura, sempre. Para Wesley, a Bíblia é a regra suprema da fé e da prática cristã. As Notes upon the New Testament refletem esse compromisso constante com o texto bíblico. Uma advertência final de Wesley. Wesley acreditava que a forma como alguém lê a Bíblia revela o estado do coração. Uma leitura humilde produz arrependimento. Uma leitura orgulhosa produz justificativas. Por isso, ele alertava: não basta ter a Bíblia nas mãos, é preciso permitir que ela governe a vida. O que acontece quando alguém decide aplicar hoje esse método de leitura bíblica de John Wesley? Por que esse método ainda funciona e nós o ignoramos? Vamos traduzir o método de Wesley para a vida real, sem romantização, sem exageros e sem legalismo. Passo 1. Defina um tempo fixo, não flexível.
Wesley não interpretava a Bíblia quando dava tempo. Ele acreditava que aquilo que não tem horário fixo nunca se torna prioridade. Aplicação prática hoje. Escolha um horário diário específico. Trate esse tempo como inegociável. Não espere sentir vontade. Wesley diria: disciplina vem antes do sentimento. A interpretação bíblica começa antes da leitura, começa na decisão de separar tempo. Passo 2. Leia com contexto, não com pressa. Wesley jamais lia um versículo como se ele existisse sozinho. Aplicação prática. Antes de interpretar qualquer texto, pergunte: o que o autor estava discutindo aqui? Qual o problema que esse texto responde? Como esse versículo se encaixa no argumento maior? Isso evita leituras rasas e conclusões perigosas. Wesley acreditava que a pressa é inimiga da verdade espiritual. Passo 3. Deixe a Bíblia explicar a Bíblia. Esse era um dos pilares centrais das notes. Aplicação prática simples. Achou um texto difícil? Procure outros textos sobre o mesmo tema. Compare linguagem, tom e intenção. Wesley confiava mais na harmonia das Escrituras do que em opiniões pessoais. Ele cria que Deus não se contradiz. Passo 4. Faça perguntas que incomodam. Wesley não fazia perguntas neutras ao texto. Ele perguntava coisas como: o que isso revela sobre o meu coração? Onde isso confronta meu comportamento? Que pecado isso expõe? Que obediência isso exige? Se a leitura não incomoda, algo está errado. Wesley cria que a palavra de Deus primeiro fere, depois cura. Passo 5. Transforme interpretação em decisão. Aqui está o ponto onde a maioria para, e onde Wesley insistia em continuar. Aplicação prática. Toda leitura precisa terminar com uma decisão clara. Algo que você vai abandonar, algo que você vai começar, algo que você vai corrigir, algo que você vai obedecer. Para Wesley, não existe interpretação verdadeira sem aplicação prática. Um alerta necessário para hoje. Wesley provavelmente ficaria chocado com algo no nosso tempo. Nunca tivemos tanto acesso à Bíblia e nunca tivemos tão pouca transformação. Bíblias de estudo, aplicativos, comentários, vídeos, cursos, mas pouca mudança real de caráter. Por que tão poucos cristãos leem a Bíblia dessa forma hoje, mesmo sabendo que funciona? O preço real de interpretar a Bíblia como John Wesley. Aqui está a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Ler a Bíblia como John Wesley lia não é difícil por causa da complexidade. É difícil por causa do custo, porque esse método exige algo que a maioria das pessoas evita: mudança real de vida. Wesley descobriu algo cedo. Quanto mais clara a palavra se torna, menos desculpas sobram. O primeiro custo: perder o conforto espiritual. Interpretar a Bíblia como Wesley interpretava significa abandonar uma fé confortável. Significa parar de ler a Bíblia apenas para se sentir bem e começar a lê-la para ser confrontado. A palavra deixa de ser um travesseiro e se torna um espelho. O segundo custo: abandonar interpretações convenientes. Wesley não moldava a Bíblia ao seu estilo de vida. Ele moldava sua vida à Bíblia. Isso significa abrir mão de interpretações que justificam pecados antigos, acalmam a consciência, permitem uma fé sem renúncia. Ler como Wesley exige honestidade brutal consigo mesmo. O terceiro custo: disciplina sem aplausos. Wesley acordava cedo, lia, orava, meditava, anotava, aplicava. Ninguém via, ninguém aplaudia, ninguém curtia. A maior parte da formação espiritual de Wesley aconteceu no anonimato. Ele cria que Deus trabalha profundamente onde o homem não está olhando. O quarto custo: ser transformado antes de ensinar. Wesley tinha pavor de uma coisa: pregar verdades que ainda não tinham moldado seu coração. Por isso ele dizia que a palavra precisava primeiro julgar o leitor, corrigir o leitor, transformar o leitor. Somente depois poderia ser anunciada aos outros. Esse é um nível de integridade espiritual que poucos estão dispostos a manter. Por que esse método ainda funciona? Porque ele não depende de época, não depende de cultura, não depende de tecnologia.
Ele depende de algo atemporal, um coração disposto a obedecer. Foi assim que um homem comum, sem internet, sem microfone, sem recursos modernos, impactou nações inteiras. Não por carisma, não por estratégia de marketing, mas porque a palavra o moldou profundamente. A pergunta que não quer calar: a Bíblia que Wesley leu é a mesma Bíblia que você tem hoje. A diferença não está no texto, está no método, está na disposição, está na obediência. Agora eu quero que você seja completamente honesto consigo mesmo. Você lê a Bíblia para ser transformado ou apenas para se sentir confortável? Existe algum texto bíblico que você evita porque sabe que ele exigiria mudança? Se alguém observasse sua vida por 30 dias, conseguiria perceber que a palavra de Deus governa suas decisões? Qual foi a última vez que a Bíblia fez você abandonar algo que gostava, mas sabia que não agradava a Deus? Essas perguntas não são para responder rapidamente, são para meditar, orar e decidir. Se você realmente deseja começar a interpretar a Bíblia como John Wesley interpretava, escreva nos comentários: "Eu quero ler para ser transformado". Esse simples gesto cria um compromisso público e pode encorajar outras pessoas que estão assistindo em silêncio. Se você quer continuar aprendendo com os gigantes da fé, homens e mulheres que não viveram uma espiritualidade superficial, mas uma fé que transformou corações, cidades e nações, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que leva Deus a sério. Aqui não é entretenimento religioso, é mergulho profundo na fé cristã histórica, com aplicação prática para hoje. John Wesley viveu isso, e você pode viver também. Nos vemos no próximo vídeo.